Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe dos juniores. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, clicar em se inscrever e também compartilhar o conteúdo dessa aula. Contamos com a sua ajuda. Lembrando a todos vocês também que temos um canal no Telegram, onde fica o endereço aqui na descrição do vídeo, que você pode ter acesso a todo esse material que nós usamos aqui para ministrar a aula de vocês. E vamos iniciar então com as sugestões para a aula de hoje. A sugestão de hino é o Arrependido Estou, do Ministério Infantil Vineyard. Eu achei no YouTube e aqui está o link. Quando eu compartilho com vocês os slides, se você clicar nesse link, ele redireciona lá para a página do YouTube da onde eu encontrei esse hino. É um hino muito lindo. Se você, além de professora, também é regente do coral infantil da sua igreja, vale a pena ensaiar com eles e cantar esse hino. Vai mexer com a igreja inteira porque fala do arrependimento. E na voz de criança fica tudo mais sensível, né? Porque é da boca deles que sai o perfeito louvor. Então, é uma sugestão para vocês que eu deixo. Se vocês também tiverem outras sugestões de hinos, pode colocar aqui também. Amém? E o nosso hino permanente, que é do Diante do Trono, os livros da Bíblia. E também tem o nosso hino da acolhida, acabei não colocando ali, mas nos outros canais tem o link também do hino, que vale a pena a gente cantar, né, todo início de aula. Agora, para sugestão de tarefa, eu iria pedir para as famílias pesquisarem sobre a vida de Davi. Antes de iniciar a história, antes de você começar a contar a história, você deixa cada um deles falar sobre Davi, sobre a pesquisa de Davi. Aí você introduz a aula dizendo: então, esse Davi, ele também escrevia salmos, e os salmos que nós vamos estudar hoje foi escrito por Davi. E aí você lê o salmo com eles e conta em qual momento, se algum coleguinha fez a pesquisa e colocou, né, no momento que ele teve aquele pecado com a Betseba. Aí você fala, lembra que o fulaninho falou que ele caiu em pecado porque se apaixonou por uma mulher que era casado e pá, pá, pá. Aí você começa a falar, então, quando ele viu que ele tinha pecado, que tinha, né, entristecido o coração de Deus, e aí você vai contando, né, a história, fazendo esse gancho, porque foi quando ele pecou com a Betseba que ele escreveu esse salmo. Ele estava profundamente arrependido, porque o adultério dele, a Betseba era uma mulher casada, aí ele vai lá, olha para ela, toma ela para si, e aí ela vai e fala, ó, ele fala assim, chama, eu tô grávida. Aí ele chama o marido dela da guerra para ficar, né, porque o marido dela era um soldado, né, chama para ficar com a esposa, mas ele era tão temente, tão fiel a Davi, que ele falou: não, eu não posso, tá todo mundo ali sofrendo, eu não posso ir para minha casa. E aí Davi arma uma forma de colocar ele bem na frente do pelotão de guerra para ser morto. E isso entristeceu muito o coração de Deus. E aí esse pecado, né, ele casa com a Betseba, tudo mais, só que Natan, que era o sacerdote da época, veio e fala para ele, né, do que ele fez. E então ele tem um arrependimento tão profundo porque ele não tinha dimensão do pecado. Às vezes, né, a gente tá tão distante, ele se sentiu, não, mas eu sou rei, eu posso fazer, né, o que eu quiser. Então, naquele momento que o orgulho dele deu uma crescidinha dentro dele, ele acaba pecando. Mas o mais bonito é porque nós também passamos por isso. O nosso orgulho muitas vezes faz nós pecar, fazer coisas que a gente acha que não tem problema, não, porque eu já sou espiritual, e não. Né? Da mesma forma a gente faz esse orgulho crescendo dentro do coração, é um dos dardos do inimigo lançando, fazendo com que a gente acredite que a gente pode alguma coisa, e na verdade, se for fora da direção de Deus, nós não temos permissão. E o que nós aprendemos com Davi é como ter esse coração arrependido. Ele chegou na presença de Deus, ele orou, ele chorou. Então a gente vê esse salmo, que coisa mais linda é esse salmo, você lê esse salmo. Né? Então, apresente isso para sua criança, introduza essa história. Mas daqui a pouquinho a gente já vai falar um pouquinho, vamos meditar sobre passo a passo dos salmos, tá bom? E o versículo para memorizar. Mas tu és bondoso e demoras para ficar irado. A tua misericórdia é grande. Graças a Deus que a misericórdia do nosso Deus é grande, né? E o que era a minha sugestão? Você vai dividir esse igual a gente sempre faz.
né? Divide em pedacinhos, coloca cada pedacinho dentro de uma bexiga e coloca lá no painel da sala de aula. E aí, cada criança, ela vai escolher. Então, se for possível, você coloca a frase, divide pelo número de crianças. E aí depois você vai lá auxiliando eles para eles tentarem montar o versículo do dia. Você já vai deixar o escrito ali. Então, se eles forem espertos, eles pegam na revista e já montam ligeirinho, conforme o seu tempo. Se você tem tempo, né, para ministrar a aula, não é tudo apressadinho ali, você fala assim: não pode usar a revista, só quem leu e memorizou em casa vai saber. Né? Aí vai dar uma judiadinha deles. Mas se não, se você vê que, por exemplo, né, às vezes o tempo da minha aula é corrido ali. Aí o que eu fazia? Eu fazia bem rapidinho. Falei, não, pode consultar na revista então. Então depende aí do seu tempo, é essa orientação que eu lhe dou. E a sugestão, opa, hoje não é do bambolê, esqueci de arrumar ali, é o varal, né? Com as próprias imagens da revista, porque eu achei tão bonita essas imagens que ela vai passar mais verdade de qualquer uma outra imagem direta da internet, certo? E aqui eu trabalhei esse salmo numa das leituras diárias, lá na leitura diária de sexta-feira. Esse é o link. Se você clicar, vai direcionar lá no meu canal, na aula de sexta-feira, dia 13 de janeiro. Então, é só sobre esse salmo. Inicia falando a leitura diária lá. Eu não vou lembrar aonde era a leitura diária, mas eu acho que em 3, 4 minutos eu já estou falando ali do salmo, do nosso salmo de hoje. Então, entrem lá, leiam, tá bem detalhado, tá bem esmiuçadinho, tá bem explicadinho, todos, passo a passo. É muito interessante porque vocês vão ver lá que tem diferença entre pecado, entre corrupção, entre iniquidade, e aí vocês vão entender esses conceitos para ficar claro para vocês, para que quando vocês cheguem na sala de aula de vocês, vocês possam explicar exatamente para a criança. E não só para a criança, como também para colocar em prática na vida de vocês. É uma ministração muito linda, Deus falou muito comigo nessa ministração e tem sido desde então um quebrantamento a cada dia. Então eu sugiro para vocês assistam, é um videozinho um pouco longo, mas dá uma acelerada na velocidade se vocês quiserem. O importante é que vocês se alimentem dessa palavra, para vocês poderem levar alimento vivo para as crianças de vocês também. Amém? Então, para encerrar, né? Assiste lá o vídeo. Eu vou deixar também os slides, se eu conseguir, eu vou deixar os slides também dessa leitura diária lá no grupo do Telegram. Não sei se está salvo ainda, porque a gente tem que, ele, para aparecer aqui no vídeo para vocês, tem que dar uma mexida, sabe? Então eu não sei se está salvo, mas se tiver salvo, eu mando lá, tá bom? Ou pelo menos as imagens. E a sugestão de brincadeira é brincar de passo a repasso. É uma brincadeira muito divertida. Como essa aula tem bastante elementos que você pode perguntar ali, fazer perguntas para as crianças, até sugerir algumas ali do ladinho. Vocês podem brincar assim. Eu não tinha microfone, né? Então eu usava lá um lápis, eu usava rolinho que eu tinha na sala. Já usei até aquele spray, sabe aquele spray de eu não sei o nome, mas é o borrifador. Eu levava um borrifador com água, deixava uma toalha estendida na mesa e levava um borrifador. Quem pegasse primeiro e aceitasse a resposta podia borrifar ali no colega, no rostinho do colega. E aí eles tinham ali a toalha para se secar. Hoje em dia, né, devido a todo esse cuidado de higiene que nós temos ali, por conta de vírus e tudo mais, se não se não for correto ali para sua turma, não use, né? Por isso que eu falei, pega o microfone, né? Eles vão correr, divide a tua turma em duas equipes, faz uma fila de uma distância que você consiga do fundo da sua sala. Aí uma minha sala é minúscula, você conseguir brincar no pátio, desde que não atrapalhe as outras aulas, enfim, dá um jeitinho, né? Ou ele sentadinho no lugar, como você conseguir. O importante é que eles, você fala, valendo, daí eles têm que correr e pegar o microfone. Né? O que você usar para microfone. Se tiver um microfone estragado, às vezes tinha microfone estragado na igreja, tava lá na minha sala, eu usava. Então, usa a criatividade de vocês. Uma garrafinha de água, o que tiver ali, que eles possam fazer de conta que o microfone está valendo. Você vai fazer a pergunta, aí você vai falar assim, ó. Eles vão pegar o microfone e você faz a pergunta. E aí, neste momento, quem está com o microfone pode responder a pergunta que você vai fazer. Por exemplo, quem escreveu o Salmo 51? Que é o salmo que nós estamos estudando. Aí a pessoa vai falar, ele vai dizer, ai, não sei. Então, o que ele diz? Ele fala,
Passa, ele vai passar para o colega. Aí o colega recebeu, eu sei, foi Davi. Beleza, a equipe lá ganhou o prêmio. Mas se esse colega não souber, aí ele vai falar repassa. Quando ele falar repassa, o colega vai poder pedir a opinião da sua equipe. E aí eles vão tentar chegar num contexto. E aí ele vai, se ele der a resposta certa, ponto para a equipe. Se acaso a equipe errar, ele vai falar repassa. Esse próximo colega vai se juntar com a equipe dele, né? O colega número 2, digamos assim, vai juntar com a equipe dele. Se eles acharem a resposta e acertar, ponto para a equipe. Se não souberem, a professora responde e não vai ponto para ninguém, certo? Então, quem pegar o microfone é o colega 1, que tem a chance de responder a pergunta em primeiro lugar. Se o colega 1 não souber, ele vai passar para o colega 2. Se o colega 2 não souber, ele vai repassar para o colega 1, que vai pedir auxílio à equipe. Se a equipe acertar ponto, ele responde e é ponto para a equipe. Se não, repassa para o colega 2, que vai poder pedir ajuda para a equipe. Se a equipe acertar, ponto para o colega 2, para a equipe 2. Ou se não, a professora responde, certo? São essas as sugestões da aula de hoje. Espero que Deus abençoe a vida de vocês e que seja uma aula abençoada, tanto edificante para vocês quanto para os alunos de vocês. Amém? Um beijinho e até semana que vem. Tchau, tchau!